Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírito, Amor e Caridade. E mais uma vez aqui estamos, trazendo um tema relevante para a nossa reflexão. Principalmente nós que nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, dessa mensagem libertadora do ser. Então, diante do mundo é o nosso tema. E hoje, a nossa convidada, já conhecida por todos aqueles que acompanham o nosso programa. E hoje, importante também, a Eni, já comentei com ela, nós estamos ao vivo para a cidade de Petrópolis. Também, depois você divulga aí o nosso programa. Ó, é pela Speed Faber, em HD, hein? O canal é o 38.3, em HD, Speed Faber. Também para Nova Friburgo, Speed Faber também. É o canal 39.4. E São José do Vale do Rio Preto, lá a distribuidora é a GSAT, canal 19. E aqui em Teresópolis, nos dois canais, 9.1 e 14.2 em HD. Então, minha gente, nós, mais uma vez aqui estamos, né? E para darmos início ao nosso programa de hoje, como sempre fazemos, nós lemos aí uma página inicial da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E eu quero dizer que eu abro o livrinho, que é um livrinho de tamanho, né, que a gente fala livrinho, pelo tamanho, mas o conteúdo é grandioso. E saiu a mensagem de hoje, de número 258. Vamos lá. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que descedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na Terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Não poderia ser outra mensagem, né? Hoje, diante do nosso tema, diante do mundo. É por isso que a gente diz, a gente deixa para a espiritualidade que eles escolhem a página, não é? Correspondente ao tema de hoje. Então, eu convido a todos os nossos irmãos que estão aí sintonizados conosco a elevar os nossos pensamentos, né? A esse Jesus amigo, esse sol espiritual desse planeta. Nesse momento conturbado, de muitas expiações dolorosas, muitos resgates, mas também, por outro lado, de muitos testemunhos. Para todos os espíritos aqui, neste orbe, encarnado e desencarnado. Mas temos a certeza, podemos ter a certeza, e temos essa certeza, de que Jesus permanece firme na condução deste orbe, entregue a Deus por ele, como co-criador, e, naturalmente, todas as almas, provinda desse nosso Criador misericordioso. Como disse Jesus, todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E ele, como bom pastor, conduz todo esse rebanho, com certeza, a um porto seguro, senão aqui, naqueles que não alcançarem
o padrão vibratório de fraternidade, de solidariedade, como disse ele, na casa de meu pai há muitas moradas. E assim, todos continuarão a caminhada, o progresso moral e intelectual. E é sob as bênçãos de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que nos inspira, que nos intui. A eles, a Deus, nosso Pai Criador, para darmos iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, já durante aí alguns dias, nós já anunciamos aí o tema. Eu já citei nós, né? Como eu disse, já disse aí anteriormente, que nos dizemos cristãos. Qual é a nossa posição diante desse mundo? Já na prece eu falei conturbado, né? Desigual, ainda assistindo guerras, violências, muita agressividade, né? Muitos atentados contra a vida, que nós sabemos que esse atentado contra a vida ele pode ser direto e indireto, nós sabemos disso, né? Então, como devemos nos comportarmos diante desse período grave, né, Nick? Podemos dizer grave, que passa, não é o nosso Brasil, é o planeta que se agita nesse momento de transição. Então, agora vou passar a palavra à nossa companheira e aqueles que quiserem enviar perguntas ou contribuir também com o programa aí, né, só usar aí, nós temos aí ó, o telefone na tela, né, pelo WhatsApp, tem também aí pelo o YouTube, pode enviar as perguntas pelo chat, enfim, muitos meios de participação aí, tá bom? E aí o nosso amigo vai colocar na tela para a nossa amiga responder. Eni, é com você. Ok. Bom, boa noite primeiramente, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, vibrando, né? Preparando as suas perguntas, quero crer, né? O tema dessa noite é, como todos os outros, né? Mas é um tema bem interessante, bem atual, né? Diante do mundo. Então, eu vou começar com uma linguagem metafórica, ao mesmo tempo levando a gente a um processo de reflexão. Quando a gente pensa assim, diante do mundo, dá uma sensação que a gente está assim numa arquibancada, olhando lá o mundo acontecer. Mas a gente não está nessa arquibancada, olhando para o mundo. A gente está inserido nesse mundo. A gente está ali na arena, no campo de batalha, ou a gente está no palco da vida, e a gente faz parte de um dos artistas ou de um dos jogadores desse futebol de campo que está ali na nossa frente. A gente não está na arquibancada, a gente está ativamente participando desse nosso mundo. Num conceito mais físico, né, mais material, por nós termos esse corpo de carne, porque a gente está aqui num programa que tem um cunho, né, espírita, mas vai para outras pessoas também, e que não são espíritas, mas, enfim, a gente tem esse corpo de carne, então a gente não é materialista, isso que eu quero dizer, o que nos diferencia é que nós acreditamos em algo mais do que a matéria. Nós temos esse corpo, então, de carne, que faz parte do nosso ecossistema, e isso é bom a gente lembrar. Então, nós estamos fazendo parte de todo desse ecossistema, nós não estamos à parte de tudo isso. E aí, se o nosso tema é diante do mundo, mas como a gente já viu, a gente está ali ativamente, uma das primeiras reflexões que a gente precisa com urgência tecer, mas não ficar só no campo de uma reflexão vazia, mas partir para o campo da proatividade, que isso é importante, né? Ser proativo dentro de um mundo que muitas vezes nos impele, nos impulsiona, nos direciona para sermos violentos. Mas a gente tem que começar a ser proativo. A pessoa proativa, ela colabora, ela participa, ela interage.
Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o que que a gente está fazendo com essa casa que a gente mora? Porque a gente mora numa casa maior chamada Planeta Terra. E que se a gente continuar a destruir, para onde que a gente vai morar? Onde que a gente vai ficar? Talvez alguns até num pensamento mais fechado, pense assim, mas daqui a pouco eu estou morrendo. A gente vai morrer mesmo, não tenha dúvida, né? Um dia a gente vai abandonar esse corpo, vai ficar aí, do pó viemos e do pó voltaremos, né? No sentido que esse corpo físico, né? Do corpo físico, mas como espíritos imortais não é assim, né? E nós vamos deixar pessoas aqui que estão iniciando a sua caminhada evolutiva, mas nós vamos deixá-los em que condição? Já que se a gente partir de um princípio que o nosso pensamento é só individual, que a gente está só pensando na gente, que não vai demorar muito, a gente está partindo, né? Mas e os que a gente vai deixar para trás? Aqueles que a gente já criou um vínculo de amor, qual vai ser o futuro deles? Para os reencarnacionistas, porque nós somos espíritas, nós somos reencarnacionistas, não somos os únicos reencarnacionistas, mas nós também somos reencarnacionistas. Nós sabemos que a gente deixa o planeta, mas havendo uma necessidade evolutiva, que ainda temos, né, no atual momento em que nós estamos na evolução, nós ainda necessitamos, então, com muita certeza, retornaremos a esse planeta. E aí eu pergunto, qual foi o saldo que eu deixei da última vez que eu por aqui estive fazendo alguma coisa? Então, são algumas reflexões que a gente não deve se impedir de fazer, a gente deve ter coragem para fazer. E pensando diante de todo esse panorama, a gente está falando só do ecossistema, por enquanto, a gente não está falando de nada além. E pensando nesse panorama, qual pode ser a minha contribuição de uma forma proativa para preservar esse planeta, para eu dar uma contribuição que seja positiva em meio a esse caos que está instalado no planeta. Isso é uma coisa que a gente não pode se apartar. Qual pode ser a minha contribuição hoje? Eu não vou mudar a cabeça de ninguém, porque a gente sabe que a gente não veio aqui mudar ninguém, e que nós mesmos só mudamos de atitude, de comportamento, se nós quisermos, e se tivermos uma vontade fortalecida para tal. Então, é desistir de achar que a gente vai mudar alguém. Verbalmente, com certeza a gente não muda ninguém. Pode ser que os nossos exemplos, ou seja, a nossa vivência, pode ser que isso desperte um interesse muito grande em alguém, de fazer uma mudança, de ser diferente. Pelo exemplo. Agora, pelas palavras, não mesmo. Vai ser muito difícil mudar alguém pelas palavras. Nós sabemos, é só olhar para a resistência que nós trazemos. É só olhar para a gente. As fragilidades dos outros são muitas das vezes as nossas fragilidades também. Nós somos muito semelhantes, muito semelhantes. Então, isso é uma reflexão que nós não podemos deixar de fazer com urgência e tentarmos levar para o mundo um aspecto mais positivo para essa vida, para esse momento caótico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento caótico. Ainda no domingo, eu estava fazendo uma palestra e aí eu comecei, diante dos fatos, das coisas que eu ia falar posteriormente, eu tenho uma crença e uma visão da vida. Eu não acho que o homem ele esteja pior. Quando a gente vai olhar toda a história da humanidade, eu vou explicar, calma, gente, eu vou olhar, a gente olhando toda a história da humanidade, vamos lá, vamos começar por um período bem obscuro da humanidade, vamos voltar para a Idade Média, né? Onde a gente matava, a gente desrespeitava, a gente não tinha nenhuma característica como sociedade propriamente dita, né? Não tínhamos saneamentos básicos, não tínhamos saúde, não tinha educação, e a educação que tinha era restrita a quem tinha muito poder aquisitivo, a saúde também, né? Vamos olhar lá, aquele homem era um homem quase, na grande maioria, indiferente, muito voltados à guerra, à violência, era um brucutu, literalmente,
né? Vamos resumir a ópera, era um brucutu literalmente. Aí a gente fala assim, Wani, como que o homem melhorou se quando eu abro hoje as redes sociais é só um mar de desgraças? Mas olha só, é esse mar de desgraças que a gente fala já mostra a mudança. Porque se a gente for olhar o homem da Idade Média, ele não estava nem preocupado com isso. Deu alguma coisa errada, vamos guerrear mesmo. Deu alguma coisa errada, vamos matar mesmo. Hoje, quando a gente olha para o panorama do mundo, vê uma violência, vê uma guerra, vê uma injustiça social, vê o feminicídio, posso falar por mim, mulher, a gente hoje anda muito sobressaltada na sociedade, né? Vê o feminicídio, vê os preconceitos nos seus diversos ângulos da sociedade, a gente fica indignado. A gente fica tão indignado que basta pegar aqui o celular, olhar a rede social, a gente vai ver os trilhões de comentários de indignação. Mas não pode ser, porque isso assim, quando é que a mulher vai ter direito, quando é que o negro vai ter direito, a gente já vê esse tipo de colocação. Então, nesse aspecto, a gente vê que a humanidade ela cresceu. Mas o que sai na rede social? É aquilo que dá ibope, né? Aquilo que é buscado ainda por um percentual da humanidade. Então, é isso que a gente tem que ver, porque, por um outro lado também, vamos lá, vamos olhar o outro lado da mídia, né? Nós hoje vemos pessoas lutando pela causa, pela causa da natureza, né? O ecossistema, lutando. A gente vê pessoas lutando pelos animais, a gente vê pessoas lutando pelo direito às crianças, direito aos idosos, direito das mulheres, igualdade, em todos os sentidos, não é? Então, se a gente vê num ângulo da sociedade muita coisa ruim, a gente também já vê cada pérolas de luz em cada ângulo da sociedade que é digno de aplausos, é de admirar a coragem de muitas pessoas. Então, o mundo não está pior, a gente é que está mais indignado diante do mal. A gente já não tolera o mal, a violência, a perversidade, a injustiça, como antes, que para a gente não fazia muita diferença. Era mais a lei do cão que valia. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver que o mundo ele está em transformação. E é justamente esse momento de conflitos que a humanidade está vivendo, que a gente vê que é um conflito, está fervendo, o caldeirão está fervendo, literalmente. Né? Isso mostra que já há uma grande necessidade da parte de muitos da melhoria de uma sociedade como um todo, de um planeta como um todo. Então, assim, esse é um olhar que a gente também precisa ter cuidado de ter na sociedade. E é a essas pessoas que estão lutando por essas coisas positivas que eu citei aí, esse monte de exemplos, a essas pessoas que a gente tem que se unir, independente de crença, de tudo, de ideologias. Né? Eu digo essa ideologia que está agarrada na polarização. A gente está vivendo esse momento de polarização que nosso Senhor Jesus Cristo, deixa eu abrir uma aspas aqui, nosso Senhor Jesus Cristo falou isso lá no sermão profético, que eu não me lembro assim, exatamente o versículo, mas quando ele fala assim, haverá no mundo guerras e rumores de guerras. O que são rumores de guerras? São conflitos ideológicos. É porque guerras e rumores de guerras, não tem sentido isso. Né? Os rumores de guerras justamente são os conflitos ideológicos que nós estamos hoje vivendo, que, nossa, mas para haver mudança tem que haver conflitos. Foi assim. Quando a gente saiu da Idade Média, que caminhou para a Renascença e para o Iluminismo, não houve conflitos? Vai olhar lá atrás, houve conflitos. Para haver uma iluminação das ideias, chegar à ciência, às artes, à música, e os direitos dos demais acontecerem, começarem a fazer valer, houve conflitos. Nós estamos novamente num período de conflitos, para novamente a gente agora crescer. Mas a gente sabe que em épocas de conflitos é época de reflexão.
para a gente pensar nas decisões que a gente está tomando, ver o que eu tenho que mudar dentro de mim que não está bom, que não está legal, e fazer as mudanças devidas. E contribuir para essa ordem social ser resgatada, e para essa harmonia social acontecer, que não é o que todo mundo quer. Se eu perguntasse aqui, se vocês tivessem oportunidade, quisessem se arriscar de responder, eu perguntar assim, vocês querem ser felizes? Eu duvido que alguém levantar o dedo e falar assim, não, eu quero ser muito infeliz. Não, se levantar o dedo e falar que quer ser muito infeliz, está na época certa, né? Está vivendo um monte de conflitos, então aproveita. Né? Mas o que a gente quer? A gente quer sair disso, que a gente quer uma vida melhor para a gente. Então, isso é um primeiro minuto de reflexão que a gente não pode deixar abandonar isso. A gente está diante do mundo, mas a gente não está na arquibancada. A gente está operante dentro desse mundo. A gente faz parte dessa engrenagem que está movendo o mundo. Então, há muitas coisas acontecendo hoje no Brasil e no mundo que depende da nossa atitude. Vamos pensar no mundo primeiro. Hoje nós temos guerras em vários pontos do nosso planeta, umas que estão sendo hoje destacadas. Umas estão destacadas. Eu não posso fazer nada, eu não posso lá chegar para o dirigente do país e falar assim, olha, para com isso, pelo amor de Deus, olha, acessa essa guerra. Até porque eles nem vão receber a gente, desiste isso, né? Eles, a gente não tem essa importância, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso ajudar se houver um meio de ajudar fisicamente, né, enviando coisas. Um exemplo, né, enviando donativos, roupas, comida. Isso é um ponto. Outra, eu não fomentar guerras ao meu redor. O que são guerras ao meu redor? Conflitos familiares, conflitos de trabalho, conflitos nos templos religiosos. Por quê? São microguerras isso, que estão alimentando essas guerras menores. Mas a gente alimenta, sim, o pensamento é uma força. É uma força. É uma força tão grande que aquele cientista, Dr. Emoto, que fez aquele teste com as moléculas da água, que ele submeteu a água a uma série de fatores, como discurso de Hitler, discurso de Madre Teresa de Calcutá, depois congelou essas águas, essa água que ele utilizou, e foi olhar no microscópio. E olhou lá e observou que a água que foi submetida a um discurso de Madre Teresa de Calcutá, ela tinha sua forma original, em forma de cristal, bela, bonita, harmoniosa. A que estava dentro de um discurso de ódio, ela estava amorfa, estava sem forma nenhuma. Havia perdido toda a sua forma. Estava escura, sombria, sem potencial, sem luz. Então, nosso pensamento, se a gente não quer acreditar nisso religiosamente, religiosos é um bando de gente que só fala coisa surreal. Então, vai olhar para a ciência. Está lá, ele provou que o pensamento tem uma força. Então, que a gente não contribua para a desgraça do mundo, mas que a gente dê a nossa contribuição positiva diante da vida. Dê essa contribuição, né? Que foi lá do Dr. Emoto, provou isso para a gente. Aí vocês jogam isso aí no Google que vocês vão achar. Dr. Emoto e as moléculas de água. Joga isso aí que hoje tudo que a gente joga na IA, a IA dá um jeito de arranjar, de trazer essa informação para a gente. Isso tem documentado em livros também, científicos, né? Então, assim, é para a gente ver que a gente tem uma força, a gente tem um poder. No nosso Brasil, agora, a gente olhou lá para fora, falou de guerras, falou de pensamento, e no nosso Brasil, está chegando aí época de eleição, Jesus, não gosto nem de pensar, começa as guerras nas redes sociais, né? São guerras. A gente perde amizade só porque a pessoa não é do mesmo partido político. Enquanto que o espírita, pelo menos eu posso falar daquilo que eu sou espírita, a gente não tem que estar preocupado com política partidária, mas sim política pública. Política partidária, a gente só está dizendo, é partido. Né? É uma coisa que está partida, não está inteiro, está fragmentada. Então, vamos se preocupar com aquilo que é justo e parar de ficar olhando para lá e para cá, que isso aí é distração. Vamos começa, né? Começa mesmo mudando a nossa atitude. Você falou agora nesse ano, é um ano de eleições, enfim, dessa polarização, falou das redes sociais, já vamos começar por aí. Em tempos, então, de rede social, a comunicação online hoje se tornou, acho que,
um fenômeno mundial, não tem como a gente viver sem, não é? O que a gente tem que Sim, compartilhar? Eu vou ter que compartilhar coisas úteis, uhum, coisas boas, edificantes. Já isso. começamos a melhorar, porque não é, já ajuda o padrão vibratório, evitar da gente repassar tantas notícias que a gente, primeiro, não sabe se é verdadeira, né, Emi? Não passa. Não sabe. Não Não passa. sabe. Não sabe. Então, não vamos compartilhar isso, vamos compartilhar o bem. Essa que já começar por aí, a gente já está ajudando. Isso. Né? Compartilhar reflexões, levar as pessoas a liberdade. Você joga uma reflexão e deixa a pessoa na liberdade de eleger aquilo que ela dá conta. Que ela dá conta. Verdade. Porque a gente tem um medo danado, a gente quer controlar tudo como se os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar, ela fosse uma verdade absoluta. Mas ela é só um ponto de vista. Um ponto de vista é uma coisa muito obtusa, é muito pequeno para poder decidir uma humanidade. Então, é a gente também ter essa humildade de que não tem que ser a nossa opinião que tem que prevalecer. Mas a gente fica tão contrariado que a gente briga até com as pessoas por causa disso. A gente veio aqui aprender a se amar. E amar é conseguir superar isso, superar essa diferença como se fosse um inimigo mortal, a diferença. A gente tem um medo de diferença muito grande. Por causa das diferenças, hoje a gente mata. Mata a mulher porque ela é mulher. Mata o homossexual porque ele é homossexual. Mata o negro porque ele é negro. Essas diferenças. Eu sou branca, mas e daí? Né? No fundo, o que nós somos? Nós somos espíritos imortais que não tem nada disso, não tem a pele branca e nem negra, né? e nem amarela e nem vermelha. Nós somos o quê acima de tudo isso? Para aqueles que têm uma religião e acreditam em Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Então, isso daqui é uma roupagem. Isso aqui é uma roupagem que vai ficar como essa daqui também que eu estou vestindo, daqui a pouco vem a traça e acaba com ela. Né? Ela vai se tornar rota. Eu vou ter que substituí-la. Né? Então, assim, é a gente olhar para coisas que tenham valores mais duradouros. A gente que está vivendo numa sociedade líquida, como diz o Zygmunt Bauman, que tudo passa rápido, que tudo não tem consistência, ou as coisas tomam a forma que nós desejamos e não a forma que é ética e moral. Né? E começar a aplicar valores, não valores rígidos, endurecidos, que também não permitem darem continuidade, crescerem, se expandirem, porque uma coisa muito rígida, ela fica ali tão rígida que ela não permite que se coloque mais nada, e uma coisa muito mole, como é a líquida que ele diz, ela não se molda a nada e também é amorfa, ou vai ganhar um modelo que não tem consistência, ou uma forma que não guarda consistência. Então, assim, não é tanta terra e nem tanto ao mar. Né? Eu gosto de falar, de ver essa questão da sociedade líquida, porque eu nasci no meio do caminho, onde estava saindo a sociedade sólida para líquida, eu estou no meio do caminho. Então, assim, para a gente é fácil falar sobre isso. Né? A gente veio de uma sociedade que tinha valores rígidos, é bem verdade, que precisavam ser mais maleáveis, mas hoje está tão maleável que também que não se sustenta por si só. Né? Verdade. É a gente ir olhando para os valores, olhando para as pessoas, quando eu pensar assim, vou brigar com fulano porque ele é do partido político tal, ou da direita ou da esquerda, não, ali tem um ser humano cheio de valores. Eu olhar para ele e pensar assim, quais são os valores que esse ser humano tem? Vai ser meu desafio dessa semana. Enquanto eu não achar um, eu não sossego. E aí se fixa nessa coisa boa que essa pessoa tem, e explora o máximo dela, esquece aquilo que são conflitos com você, né? Com a gente, né? E vamos valorizar as coisas que são boas e vamos lutar pelo bem de uma sociedade como um todo. Por isso que a religião também não pode ser um empecilho, é uma outra questão diante do mundo. Eu estou diante de uma série de conflitos políticos, eu estou de uma série de conflitos que são religiosos, uma série de conflitos comigo mesmo, porque o homem é um ser conflitado. Pensou, já era, né? Pensou só na cabeça da gente, já gera conflitos. A gente mesmo entendia que é uma coisa que é outra ao mesmo tempo, mas ninguém pode servir a dois senhores, já dizia Jesus.
E a gente é obrigada também pela vida a decidir qual é o Senhor que a gente vai ter que servir. E aí gera conflitos dos mais variados. A gente sozinho já faz confusão. A gente não precisa se unir com o segundo para arranjar um conflito. A gente sozinho já tem tudo, já tem um pacote completo de confusão. Tem dia que a gente não se desempata. Essa é a verdade. Já estamos conflitados conosco. Há muito tempo. Né? A partir do momento do livre-arbítrio, a gente fica assim, vou para a esquerda ou vou para a direita. A gente já está conflitado. Né? Porque a gente está numa luta imensa em relação ao mal que existe dentro da gente e ao bem que já existe dentro de nós. Porque a gente é um ser assim. Todo mundo tem um lado sombrio e um lado luminoso, todos nós. Né? Tem uma... Muito não sei se a gente vai para o intervalo, né? Senão Vamos eu ia agora, contar né? uma história. Então, na volta, eu conto a história, eu prometo. Na volta você conta a história. Agora nós vamos para o nosso intervalo e retornamos já já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Sim, queridos amigos, irmãos, retornando ao nosso programa de hoje, com o nosso tema, né, Diante do Mundo. E a humanidade se transformará para melhor quando cada um fizer a sua parte. Essa é a questão. Agindo na execução de quê? Do bem para todos. Não pensar só em nós. Colocando em ação aquela máxima do Cristo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Não é? Então, é a gente trazer, no início da abertura do programa, eu falei nós como cristãos. Porque a base do cristianismo é a imortalidade da alma também, né? Continuaremos a viver. Não é? E, para nós espíritas e espiritualistas, a certeza que retornaremos. O planeta que vai receber a gente de volta. Não é verdade? Então, a gente tem que refletir, repensar. Então, a mudança do mundo tem início na nossa mudança pessoal, na nossa mudança íntima. Essa que é a grande. Então, tem que partir de nós. Queremos que o mundo se torne melhor? Que nos melhoremos intimamente. Sejamos mais fraternos, né? Vibrando sempre no lado positivo da vida. A gente sabe
Aliás, tem um palestrante, eu não sei agora se foi um palestrante ou um autor, que diz o seguinte, que no mundo de hoje, né, que nós estamos aqui encarnados, existe muita injustiça, mas não tem um ser humano injustiçado. Está tudo certo. Tudo dentro da lei divina, não é isso, Eni? É isso aí. É isso aí. Vou contar a história dos conflitos, quando eu falei que eles já nascem dentro da gente, que a gente só perpetua ele pelo lado de fora, né? Que é quando deu o intervalo. Aí eu fiquei com esse débito, então agora eu tenho que dar um jeito de sim. ser com débito, né? Senão eu fico com débito eterno, e todo mundo me vendo, eu devendo, né? Dizem que numa tribo de índios, numa certa noite, um avô estava conversando com seu netinho. E aí ele estava explicando para o netinho que dentro do homem havia uma luta que era travada entre dois lobos que moravam dentro do homem. Um era o lobo bom e outro era o lobo mau. O lobo mau, ele representava todas as paixões que existem na Terra, né? O egoísmo, o orgulho, a maldade, a injustiça, o medo, a raiva, a ira, tudo que a gente puder pensar de ruim. E que o lobo bom era aquele que existia dentro dele, a bondade, o amor, o altruísmo, a fraternidade, a misericórdia, a justiça e todas as coisas boas que nós pudermos pensar. E aí o menino virou para o vovô e falou assim, vovô, no final dessa luta, dessa guerra entre esses dois lobos, qual que vence? E aí o avô virou para ele e falou assim, aquele que você alimentar. Então, é uma hora da gente pensar o que a gente está alimentando para esse mundo, né? O que eu tenho dado de alimento, o que eu tenho reforçado nesse mundo. Foi o que eu disse. A guerra que as pessoas estão fazendo lá do outro lado, eu não tenho poder de remanejar isso e de levantar uma bandeira, né? Mas eu posso contribuir para um pouco de paz ao redor de mim, né? E a paz não significa não se posicionar. Tem muita gente que acha que as virtudes elas são passivas. As virtudes elas são tremendamente ativas. Que você vê, ser misericordioso no mundo desse aqui, nossa, tem que ter muita atitude interna, né? Ser do bem tem que ter muita atitude interna. Amar as pessoas requer muita atitude interna. Então, as virtudes, elas são ativas. A gente tem uma impressão de que ser da paz é sentar numa cadeira e não falar nada, não abrir boca, não se manifestar, não sair do lugar. Não, ser da paz é sair para a vida. Mas é levar harmonia, criar um ambiente que antes era austero, violento, e agora transformar isso num ambiente harmonioso, cheio de paz. Ou, pelo menos, tentar amenizar o que ali de ruim existe. Porque, às vezes, também a gente não consegue dar conta de tudo, mas há muitas coisas que nós podemos dar conta na nossa vida, né? Então, isso ser do bem, a virtude é extremamente ativa, mas ela é proativa, ela não é reativa. O homem reativo é aquele homem que rebate, ele não quer melhorar, ele não quer mudar de opinião. A virtude não, é branda, ela é pacífica, ela ouve, ela acolhe, ela reflete, ela pensa. A gente está muito acostumado a se defender, mas se defender do quê? Primeiro, se eu fiz errado, é da minha responsabilidade, é ponto final. E se eu não fiz errado? Não tem que me incomodar com isso, em nada, né? Nós estamos profundamente preocupados com a nossa reputação, mas o homem não vive preocupado com a sua consciência. Porque é com a consciência que nós temos que estar preocupados, porque nós dormimos e acordamos com ela, e para onde a gente for, que a gente se deslocar nesse planeta lindo que a gente mora, a gente carrega ela com a gente. E quando eu morrer, eu carrego ela também. Carrega essa consciência que pode estar maculada ou pode estar iluminada. Né? Ele foi atrás disso que essa noite, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na câmera, eu gosto muito desses livrinhos aqui do Divaldo, é da Joana, né, na realidade, Momentos de Esperança, eu particularmente gosto, né? E tem assim, o capítulo de número 3, que é um capítulo muito interessante, ele fala, ela intitula o capítulo 3 de níveis de consciência. E é interessante que
Ela até cita isso em outras obras, a Joana de Ângeles, mas ela fala que, numa outra obra que ela cita, que é o Ser Consciente, ela fala que tem um psicólogo e um filósofo russo, que se chama Gurdjieff, que ele diz que mais ou menos a humanidade se encontra em 2 níveis de consciência. Uma é adormecida e a outra é acordada, cuja maioria vive na adormecida, que vive só para comer, dormir, trabalhar, reproduzir, e não pensa nada na vida, não se enxerga como um ser espiritual, não se enxerga nem exatamente como um ser emocional, mas espiritual não se vê mesmo. E os que estão já com a consciência acordada são aqueles que também, eles se sentem, eles se enxergam, se sentem como seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos muitas responsabilidades, muitas. Se formos, então, reencarnacionistas, não temos como jogar a poeira para debaixo do tapete de jeito nenhum, porque um dia a gente volta para tirar a poeira e sacudir o tapete. Ainda tem mais essa. Porque aquilo que negligenciamos e deixamos, voltamos para dar seguimento. Tudo que abandonarmos em algum momento, voltaremos para dar seguimento na nossa vida. Aquilo que desarrumarmos, teremos que voltar para arrumar. E aquilo que deixamos no meio do caminho, que não ficou equacionado, retornaremos para prosseguir, para dar seguimento àquilo ali. É da lei a evolução. E a evolução que não é só intelectual para a gente, mas é uma evolução moral, que a gente estava até comentando aqui no início, nos bastidores, antes do programa, que se o homem não se mobilizar, né? A gente estava conversando, eu e Juarez, o fator que vai mudar essa sociedade para um fator melhor, para ser uma sociedade próspera, harmoniosa, é o fator moralizador. Se eu não me moralizar, porque eu não posso moralizar ninguém, né? Como eu não posso botar amor no coração de ninguém, eu também não posso moralizar ninguém, eu não posso botar ódio no coração de ninguém, nada disso eu posso fazer. O outro tudo que o outro sente ou faz é problema e responsabilidade dele, né? Então a gente tem que entender que a moralização tem que partir de algum princípio e tem que ser nosso. O que eu posso fazer? Que eu faço desde o início, né? O que eu posso fazer para fazer um mundo melhor? Eu não vou corrigir o mundo, eu não vou apagar o incêndio do mundo, porque eu sou aquele beija-flor frágil que estava lá na floresta jogando com as suas asinhas a água em cima do incêndio, tentando apagar. Ele não vai apagar com aquelas gotículas, mas ele está fazendo a parte dele. Então, eu sou esse beija-flor que estou lá fazendo isso na sociedade. Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, achar que se o homem se intelectualizar muito, ele melhora. O homem intelectual fez a bomba atômica e explodiu Hiroshima e Nagasaki. Foi o homem intelectual, não foi o ignorante que fez isso. Então, assim, os homens que estão fazendo a guerra hoje, não vejo burros ali. Eu vejo homens inteligentíssimos. Só que estão usando a sua inteligência para destruir, porque são movimentados, mobilizados por uma ganância. Né? Não é ambição, aquilo ali é ganância, ódio, né? Ódio, né? Aquele instinto de poder, né? Preciso estar acima das pessoas. A pessoa que não se conhece, ela precisa estar acima dos outros. A que se conhece, ela não quer estar acima de ninguém, ela quer ser ela, só isso, né? Então, são coisas que na sociedade a gente precisa começar a mudar. E aí a Joana de Ângeles vai fazer uma série de exortações aqui, que, se me permite, eu posso ler um parágrafo, pelo menos, só para... que a gente já está no tempo avançado, mas eu vou ler um parágrafo, né? Só para a gente tomar consciência do que ela fala aqui. Depois vocês que estão em posse aqui do livrinho, que não é mais essa capa, o meu livro de Matusalém, né? Já foi comprado há séculos atrás, né? É o cabelo branco, já começa a denunciar, né? Ela começa assim: são muitos, olha só, são muitos os fatores que parecem conspirar contra o sadio esforço de quem deseja ascensão e plenitude. A gente falou um monte de fatores aqui essa noite, né? Ainda poderíamos esgotar, aprofundar, refletir sobre os fatores até que foram ditos, caberia mais aprofundamento, né? Mas ela é clara em dizer que são muitos fatores que atrapalham, atravancam, para que a gente tenha dificuldade de ascender, de se tornar pleno, de se espiritualizar. Mas é o que nós chamamos, nós espíritas, de mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações, cuja característica é a predominância ainda do mal. Então nós vamos ter muitos fatores que vão tentar nos arrastar para a terra, para o instinto, para o homem violento, para o homem egoísta, para o homem orgulhoso. A gente está ali, é como se fosse uma ação da gravidade, está nos puxando para isso. Mas a gente precisa subir, que nem um balão,
estar acima disso tudo. Mas é difícil, muito difícil. Se fosse fácil, a gente nem estava falando disso aqui essa noite, estava falando de outro assunto. Se isso fosse fácil, isso já estava equacionado na nossa sociedade. Então, ela coloca assim, paixões, olha que interessante, paixões. Paixões, quando a gente fala de paixão, dá a impressão de uma coisa negativa, nem sempre. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, tem as paixões positivas. Né? Fico imaginando essa cientista brasileira, a Tatiana, né? A paixão dela pela ciência, descobriu lá a molécula de polilaminina, que pode e já está ajudando a muitas pessoas, e quantas mais vai poder ajudar. É uma paixão, só que ela usou a paixão do lado positivo, né? Mas tem a paixão negativa, e é sobre essa que a Joana fala. Paixões disfarçadas de direitos pessoais, paixões disfarçadas de direitos pessoais, a soma no palco da vida. Nós usamos essa linguagem metafórica no início da nossa conversa aqui dessa noite. Exigindo consideração, gerando conflitos e dificultando o processo de elevação moral. O que são essas paixões disfarçadas de direitos? São individualismos exacerbados de nossa parte, porque ser individual é uma coisa, ser individualista é outra. Individual todos nós somos, não tem como. Deus já criou assim, não tem ninguém igual, não tem fotocópia. Né? Agora, o individualismo é uma hipertrofia que deriva lá de uma consciência egóica, egoísta, orgulhosa, narcisista, cruel, muitas vezes. Né? Então, é esse individualismo exacerbado que muitas vezes ele está ali disfarçado, mas ele é um interesse pessoal que ele está defendendo. Então, por isso que ela diz paixões disfarçadas de direitos pessoais. Ele tá defendendo só o lado dele, mas que ele está disfarçando como se fosse aquilo que ele está lutando um direito universal. É um disfarce. Né? Então, por isso essas paixões disfarçadas de direitos pessoais, mas que, na verdade, são só individualismos exacerbados, porque não falam nada de direitos universais. Então, que a gente possa usar as nossas paixões de uma forma proativa. Aliás, sem paixão a gente nem acorda de manhã, porque paixão é aquilo que te motiva, é a tua motivação. Se eu não tiver um objetivo, para que eu saio da cama de manhã? Eu tenho o objetivo de trabalhar, de crescer, de me tornar uma pessoa melhor, de dar uma contribuição positiva do mundo. Deveria ser assim. Né? Eu não vou trabalhar só porque eu preciso me sustentar, eu vou trabalhar não, porque isso trabalha a minha autoestima, ser útil, poder produzir, poder contribuir para uma sociedade. O dinheiro é só secundário, mas não é verdade isso na nossa sociedade. Hoje se escolhe profissão, os filhos, né, são educados pelos pais, muitos, não vou dizer todos, para escolher uma profissão rendosa. Então, o que ele está? O objetivo de vida virou dinheiro. Não, o objetivo de vida não poderia ser isso. Você hoje vai ter uma profissão, não, mas vai ter uma profissão para você poder contribuir para uma sociedade. O dinheiro é secundário, é o produto final de um trabalho. Mas hoje é objetivo de vida, e é por isso que a sociedade anda às voltas, por isso que tanta gente luta pelo dinheiro, a ponto de tirar a vida das pessoas, de denegrir a imagem das pessoas, às vezes não tira a vida física, mas né, denigre a moral dela, mata a imagem dela, né, denigre a imagem dela, para poder conseguir aquilo que quer. A gente está vivendo isso, essa sociedade. Né? O Mamão virou nosso Deus mesmo, Jesus falou isso, e isso é coisa de teologia, né? Mas hoje, pelo dinheiro, pelo poder, a gente faz cada maluquice que a gente vê na sociedade, cada arbitrariedade, cada crueldade, cada desrespeito, que a gente fala assim, não é possível que essa pessoa não foi capaz de ponderar isso. Ela é uma pessoa inteligente, ela poderia ter ponderado aquilo ali. Então, assim, não fazer da nossa vida um objetivo ganhar dinheiro, mas o objetivo de se realizar, de dar uma contribuição positiva para a humanidade. Queremos um mundo melhor, mas não queremos abrir mão dos nossos interesses pessoais. Como assim? Como assim, eu pergunto? Para a gente ter um mundo melhor, cada um vai ter que abrir um pouquinho a mão aqui, um pouquinho ali, para a gente equacionar e ser um mundo melhor. Né? É tipo assim, todo mundo vai ter que sangrar um pouco, digamos assim. Não dá para... Né? A gente quer um mundo melhor, mas sem esforço. Nada de mexer nas minhas coisas, nada de mexer na minha vidinha pessoal. Aí isso é individualismo, o nome disso. Enquanto o homem viver acorrentado a esse individualismo, não vai ser possível uma sociedade melhor. Não vai ser possível.
né? Enquanto a gente ainda tiver aquele espírito de Sísifo, né, que é da mitologia grega, o deus da astúcia, né, que passou a perna em todo mundo, até em Zeus, até que foi condenado finalmente a rolar uma pedra no morro acima, e quando chegava lá em cima, uma entidade que tinha um bidente, espetava o fígado dele, a pedra rolava para baixo, né? E aí ficou nessa, ele ficava naquelas penas eternas lá a vida inteira. E ficaremos em penas eternas, conforme a mitologia lá retrata, enquanto o homem alimentar a astúcia dentro de si, dentro de uma sociedade. Tem gente que acha que a astúcia é inteligência. A astúcia não é inteligência, é instinto. Né? É instinto intelectualizado, mas não chega a ser uma inteligência apurada. Então, viver nessa... Tanto não é que acaba que é descoberto, né? A mentira tem pernas curtas, inverdades têm pernas curtas, injustiças têm pernas curtas, porque a injustiça ocorre por uma mentira, por uma falcatrua. Então, mas aí, esses exemplos, só um minutinho à parte, que você está dando, o astuto, o esperto, né? Esse é aquele que Gurdjieff, você citou, é que se encontra em quê? Consciência de sono, está dormindo. Para as realidades espirituais. Não é verdade, Ani? O sono é cíclico, né, Juarez? Como você disse, ele vai ter que acordar para as verdades pessoais. E aí, assim, ele vai achar que estava tudo muito bom, mas ele agora vai viver o pesadelo que ele criou, né? Perfeito. Então, assim, é hora da gente criar uma maturidade social e não ter medo de ser chamado pelo outro de bobo. Deixa o outro chamar. É você que tem que dormir em paz, é você que tem que dar essa contribuição. Mas, para isso, se o homem não se moralizar, né, ele não se espiritualizar, esquece. Ele vai ser Sísifo. E ser astuto é ser violento. No passado, o homem era truculento, né? Era violento, matava, massacrava. Hoje também a gente ainda faz isso, mas é menos, né? Mas hoje, porque tem leis e pode botar a gente na cadeia, a gente usa a astúcia, que é uma forma de violência, mas é velada, né? A gente continua tão violento, não vou dizer como sempre, porque muitos já não estão nisso, como a gente falou no início, mas é aquele homem ainda mais endurecido que trocou aquela violência declarada por uma velada. Mas que não vai ter jeito, ele vai ter que trocar pela brandura, pela misericórdia, pela justiça. Ele está só protelando, né? É um direito dele? Claro que é, ele está dentro do direito. Olha só, se Deus dá, quem sou eu para tirar, né? Mas é isso que a gente precisa pensar. Mas a gente tem que pensar na gente, na nossa conduta, que seja uma conduta boa. Então, a Joana fala dessas paixões disfarçadas de direitos pessoais, né? Que não passam de interesses pessoais mesmo, cristalizados, que são clamados aos 4 cantos da terra como se fossem direitos universais. Mas não são, ele está lutando só por ele mesmo, né? E é isso que a gente precisa começar a ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Né? O ser humano ele é falho, não criem, gente, ídolos, porque os ídolos humanos são todos de pés de barro. Por isso que na doutrina dos espíritos, quando foi... Ajudando também, corroborando com o que você falou, não é? O Haroldo Dutra, muitos conhecem, né? Tem vários vídeos aí, palestras dele, que ele diz o seguinte, não vamos esperar que esses espíritos que estão aí reencarnados na direção dos governos do mundo são esses que vão empreender a mudança necessária no planeta. Os que irão empreender esse avanço, esse salto quântico, não reencarnaram ainda. Então, e com essa mentalidade que a gente vê, é impossível também, né? Aí, o que acontece? Estamos substituindo o nosso modelo e guia, Jesus, ele completa isso, por esses homens falíveis. Falíveis, completamente. Né? Não é verdade, Oemi? É verdade. Bom, eu acho que a gente está nos minutos finais, aí eu não sei se eu quero adentrar mais, e eu não sei se a gente está mesmo, se for eu vou contar uma história, já que a gente está falando do modelo e guia. Modelo e guia. Você tem aí 6 minutos a 7 minutos
para contar, mas aí o senhor fazia suas As minhas colocações. considerações finais e a nossa prece. Pronto, os 7 minutos finais aí. Eu vou usar até menos, tá, Juarez? Vou contar a história e vou falar. Como eu estava falando, a gente, na doutrina dos espíritos, para quem não sabe, Kardec perguntou para os espíritos se eles poderiam oferecer para a gente um modelo de perfeição para a gente se guiar e seguir. E aí a resposta, essa pergunta foi a 625, e a resposta que foi dada é que eles ofereceram como modelo e guia para a humanidade Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. E é um espírito, sem sombra de dúvida, o maior espírito para nós que já veio aqui na Terra. Mas contando a história, porque a história fica, né? A historinha fica. E um pai, né, estava lá fazendo o home office dele, e ele tinha um filho pequeno, né? E toda hora o filho vinha abordar, porque coisa de criança, né, gente? E era um menino, né? Então o menino tem assim uma paixão pelo pai muito grande, porque é o modelo dele, né? De seguir e tudo mais. Então, ele vinha para o pai brincar ou interagir um pouquinho com ele, mas o pai não queria ser grosseiro, né? Mas ele estava trabalhando e não dava para dar aquela atenção toda, né? Que o menino estava ali exigindo naquele instante, não. Naquele instante não dava, mas ele não queria ser contundente com a criança. E toda a tarefa que ele dava para o menino fazer, poxa, não dava 5 minutos, o menino voltava, estava tudo equacionado. Aí ele olhou assim, ele tinha uma revista em cima da mesa que tinha um mapa mundi. O menino era bem pequeno, bem criança, e pensou assim, eu vou cortar isso aqui como se fosse um quebra-cabeça. Meu filho é muito pequeno, não entende mapa mundi. Até ele montar esse quebra-cabeça, eu já acabei do meu horário de trabalho e eu vou poder dar atenção para o meu filho. Então, ele caprichou, né? Cortou o mapa mundi em vários pedaços, falou assim, meu filho, vai lá dentro, monta esse quebra-cabeça aqui que o papai fez. O menino foi. Aí ele falou assim, ai, graças a Deus, agora eu consigo terminar meu horário de trabalho e depois, então, eu vou dar atenção para o meu filho. Claro que ele queria dar, ele não estava de má intenção, não. E aí o menino foi, demorou 5 minutos, o menino voltou, papai, já montei. E ele falou assim, meu filho, como você conseguiu montar isso aqui, uma coisa tão difícil? Não, papai, até nem sei o que é isso que o senhor deu, não, eu realmente não entendi nada disso, eu não entendia nada de mapa mundi, né? Mas é que atrás desses picotes que o senhor fez, tinha um retrato de um homem, e desse retrato eu já conhecia. E foi me mirando nele que eu montei tudo aqui na frente, eu fui olhando o retrato, e o retrato era de nosso Senhor Jesus Cristo, o único que pode dar jeito nesse mundo, né? É uma história para a gente pensar que Jesus deixou uma mensagem moralizadora para a humanidade, né? Então, eu quero crer que nesse programa tem vários cristãos de outras correntes, né? Católicos, protestantes, e isso não importa, né? Mas a gente acredita em Jesus. Isso a gente sabe que a gente tem em comum, né? Então, dá muito Jesus, dá muitos ensinamentos moralizadores para essa galera, para esses meninos que estão aí. Viver também, porque não é só de falácia, a gente tem que tentar pôr em prática. Eu sei que tem dia que a gente não tira uma nota muito azul, não. Mas a gente tem que tentar, né? O dia que tirou a nota vermelha, no outro dia capricha mais e faz uma nota maior, né? E assim a gente vai pelejando entre as virtudes e os vícios, até que um dia, quando a gente observar, a gente já deixou para trás e agora a gente tem muito mais virtudes do que vícios, né? E que essa possa ser a nossa contribuição para a gente, que possa ser essa contribuição para o mundo que a gente vai ofertar. Nós estamos nessa casa, essa casa é única para todos nós. Vamos cuidar dela com muito amor, vamos cuidar dos habitantes com muito amor. Com esse amor que a gente queria. Né? Aqueles que quiserem permanecer por aqui, e sejamos mais solidários e fraternos uns com os outros. Eni, está na nossa hora, faz a nossa prece. Olha, nossa gratidão, hein? Mais uma vez, hein? Muito obrigado aí. Tá bom, se Deus quiser, estaremos lá. Então, gente, vamos, cada um aí na sua fé, não importa, mas vamos dirigir nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, um Pai que, sem sombra de dúvidas, é um Pai de infinito amor, de misericórdia, de brandura. A Jesus, que para nós é o modelo e guia, que nós possamos seguir seus ensinamentos, amar uns aos outros, como Ele veio, nos amou, provou que é possível, mesmo diante das diferenças. E que através desse comportamento de amor,
possamos deixar sementes de luz por onde passarmos, em cada coração, em cada esquina, em cada lugar que frequentarmos. Que essa paz, esse amor que já sentimos, possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e para sempre. Gratidão eterna. Graças a Deus, que assim seja.